Fala, senhores, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo aí, perfeito? Olha só, agora a gente vai resolver umas questões de direito administrativo, tá, galera? Ed, com foco em quê? Foco na Polícia Federal, banca CESP, modelo certo e errado, mas serve para as demais carreiras policiais, perfeito? Aqui a gente está tentando buscar o quê? Uma base sólida para os concursos da área policial. Assim que for saindo um edital, a gente vai dando foco, vai dando ênfase, mas, no entanto, como eu falei para vocês, a gente precisa de um edital base. E qual o melhor edital base que a gente pode ter para construir essa base sólida para os demais concursos? Nada melhor do que o da Polícia Federal, perfeito? Então, a gente está trabalhando em cima disso. A gente já tem aí no canal uma aula de português. Hoje, agora, vai estar saindo a aula de direito administrativo e logo mais vão estar vindo as outras disciplinas também, tá? E a gente vai fazendo esse ciclo aí até, né, a prova da Polícia Federal e também até sair outro edital que a gente vai dando foco, vai dando ênfase, mas isso aqui não vai parar, a gente vai continuar com esse projeto aqui, mesmo que seja, mesmo que saia outro edital, mesmo que venham outros projetos, a gente vai movimentando esse daqui, tá? Não vai ficar parado, a gente vai continuar indo, perfeito? Então se inscreve aí, tá? Deixa seu like, deixa sua curtida aí, deixa seu comentário se você está gostando, se você não está, qual dúvida você tem, o que você quer que a gente vá trazendo aqui, a gente vai dando um jeitinho, perfeito? Então, qualquer coisa, ó, aqui no meu Instagram, segue aí, tá? Por lá você fica por dentro do que eu vou soltando, né, diariamente aí a respeito das disciplinas, do que a gente está fazendo no canal. Também tem embaixo aí, tá? Na descrição do grupo, o link para o drive de acesso a esse PDF, inclusive, e aos outros PDFs que estão por vir, e o de português que também já está disponível, tá? E também tem um link de acesso aí para o meu grupo exclusivo do WhatsApp, que lá também você vai ficar por dentro, tá? Das dicas, dos concursos, tudo de quando for sair um vídeo novo e tudo mais um pouco, perfeito? Lá ele. Não é isso tudo. Show? Então, ó, vamos para as questões de direito administrativo, tá? Qualquer coisa aí é só acionar o direct do Instagram ou deixar sua mensagem no comentário aí que a gente resolve. Show? Tamo junto, vamos para cima e sem ré, meu amigo. Só o foguete do Elon Musk agora que dá ré. O nosso não, é só para frente. Então vamos lá, questãozinha número 1. Olha só. João, ocupante de cargo comissionado, ao praticar um ato na qualidade de agente público, causou dano a Maria. Infelizmente, esse enunciado aqui não serve para porra nenhuma. Pelo menos não para responder essa primeira questão aqui. Olha só. A investidura em cargo comissionado, ela vem dizendo aqui que não depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Isso aqui está correto, tá, galera? A investidura em cargo comissionado, ela não depende, tá, de aprovação prévia em concurso público. Por quê? Porque é um tipo de cargo que ele é de livre provimento e livre exoneração, tá? Então, assim, ele tanto pode ser ocupado por servidores públicos de carreira, tá? Mas também pode ser ocupado por estranhos do serviço público, ou seja, por pessoas que não são concursadas, que não fizeram concurso. Esse é o chamado cargo comissionado, tá? A gente tem uma coisinha chamada cargo de confiança, tá? Chefia, né? Confiança. Já esses aqui, tá? Fica um adendo, ó, um asteriscozinho. Esse aqui só pode ser, tá? Ocupado por pessoas que foram aprovadas em concurso público, tá? Cargo em confiança é diferente de cargo comissionado, perfeito? Então, como a questão está falando de cargo comissionado, a gente tem nosso gabarito correto, tá? Porque não precisa realmente de prévia aprovação, tá? Em concurso público. Questão 2. O princípio da moralidade não está previsto, tá? Expressamente na Constituição. E a sua aplicação é feita com base em construção jurisprudencial. Isso aqui está completamente errado. Questão bem simples essa aqui, né? Opa. Questão bem simples essa aqui. Olha só. Questão errada, tá? Por quê? Porque o princípio da moralidade, ele tá assim, tá? Previsto na Constituição, lá no artigo 37, salvo engano, né? Onde ele vem trazendo ali os princípios que regem a administração pública, e lá a gente tem o famoso LIMP, né? Que é o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e
da eficiência, perfeito? Então dizer que não está previsto, ó, deixa a questão errada. Questão 3, acerca da lei de improbidade administrativa e dos poderes da administração. Vamos lá. Ele vem dizendo aqui, ó, no exercício do poder regulamentar, a administração pública não poderá contrariar a lei. Galera, isso aqui tá correto, tá? Por quê? Olha só, o poder regulamentar da administração pública, ele é exercido por meio de decretos, de regulamentos ou outras normas infralegais, tá? Com a finalidade de disciplinar e de especificar a aplicação de quê? Das leis. Então, realmente não pode contrariar as leis, tá? E no caso aqui, sempre dentro dos limites legais, né, que estabelece a legislação. Ou seja, essa norma infra-legal, ela não pode inovar ou contrariar a norma legal que a gente já tem, pois o regulamento ele deve estar em conformidade com a lei. Então dizer que não pode contrariá-la realmente está verdade, tá? Não pode contrariá-la. Então a gente tem aqui nosso gabarito como correto, perfeito? Questãozinha número 4, olha só. Na hipótese de prejuízo gerado por ato omissivo, olha só, guarda isso aqui, de servidor público, a responsabilidade de quem? Do servidor público, tá? Será subjetiva. Perfeito, também tá correto, tá? Eu já ouvi falar que a responsabilidade é objetiva. Olha só, a responsabilidade objetiva, tá? Ela é do Estado. A subjetiva, ela é do agente. Ok? Então não confunda, aqui ele está falando do agente, então a responsabilidade subjetiva do agente, tá? Então vamos lá, a responsabilidade do servidor público, em regra, ela é subjetiva, né? Em casos de atos omissivos, ou seja, a administração ela precisará provar que o servidor ele agiu com dolo ou com culpa, né? Que é a famosa negligência, imprudência, imperícia, tá? Para que haja essa questão dessa responsabilização. Então, quando um servidor público ele causa prejuízo por ato omissivo, significa que ele deixou de tomar uma ação necessária, né, que resultou nesse dano. Em regra, essa responsabilidade ela é sim subjetiva, ou seja, é necessário provar, né, que o servidor ele agiu com culpa ou com dolo. A responsabilidade subjetiva ela exige que o agente público ele tenha agido com essa intenção ou com essa negligência, né, ao cometer essa omissão. Não basta que tenha ocorrido apenas um dano, é necessário demonstrar que o servidor ele deveria, né, ter agido de outra forma e que o prejuízo, né, foi resultado direto da sua omissão. Então, assim, quando acontece algum dano, o Estado ele vem, tá, e responde objetivamente. Ele vai fazer o quê? Ele vai assumir a responsabilidade, tá? Ele vai assumir a responsabilidade perante esse dano que o agente causou e depois ele vem aqui, ó, para averiguar a conduta do agente, que no caso é subjetiva. Então guarda isso. Quando for objetiva, está falando do Estado. Quando for subjetiva, está falando do agente. Perfeito? Gabarito correto. Questão 5. Acerca dos atos administrativos, julgue o item seguinte. O ato administrativo vinculado que tenha vício de competência poderá ser covalidado por meio de ratificação, desde que não seja de competência exclusiva. Ed, não entendi em nada, mas já te adianto de antemão, tá? Isso aqui tá correto. Vamos entender isso aqui. Olha só, um ato administrativo, tá, galera? É aquele em que a administração pública ela tem a obrigação de agir, né, de determinada forma. Isso não havendo margem de discricionariedade, ou seja, não há escolha ou liberdade por parte do agente. No entanto, tá, os mesmo em atos vinculados pode ocorrer algum tipo de vício, como o vício de competência, que nem veio trazendo a questão. E o vício de competência ele ocorre quando o ato ele é praticado por uma autoridade que não tem competência para realizar. No entanto, se esse ato ele não for de competência exclusiva, olha só como traz aqui a questão, se não for de competência exclusiva, tá? De uma autoridade, ele pode ser convalidado. Por meio de quê? Por meio de uma ratificação, tá? Então isso significa que
uma autoridade competente vai validar o ato realizado por quem não tinha competência para fazê-lo, tá? Desde que o ato não envolva, tá, uma matéria que seja exclusiva, né, de competência de outro órgão. Ou seja, quando a questão ela vem dizendo aqui que esse ato vinculado, que ele tem vício de competência, ele poderá ser convalidado por meio de uma ratificação, está correto, desde que ele não seja de competência exclusiva, perfeito? Então essa questão ela encontra-se correta, sim, tá? Gabarito correto. Questão 6. Olha só. A respeito dos atos administrativos, julgue os próximos itens, né? Julgue os próximos itens. Os efeitos da anulação de um ato administrativo, como regra, retroagem, tá? Ao momento do surgimento do ato. Olha só, a gente está falando do efeito da anulação, tá? Os atos viciados, ou seja, os atos inválidos, aqueles ilegais, eles podem ser invalidados pela administração ou pelo Poder Judiciário. E os efeitos dessa anulação são os chamados ex tu nunc, tá? A galera conhece aqui, ó. Ex tu nunc, tá? Que significa isso, Ed? Que ele retroagem à origem do fato, tá? Então, isso aqui também está correto, esse gabarito está correto. Por quê? Porque realmente os efeitos da anulação do ato administrativo, como regra, eles retroagem ao momento, tá, do surgimento do ato. Ed, e se não fosse anulação, se fosse, por exemplo, revogação, que a gente sabe que existe a revogação e a gente sabe que existe, né, por exemplo, a anulação, que a gente viu agora. Já a revogação, galera, ela é a extinção do ato administrativo discricionário, tá? Ou seja, por questão de mérito. E o efeito disso é o contrário, é o ex nunc, tá? Ou seja, o que isso significa? Significa que isso não retroage, tá? Esse efeito não retroage. Então, se for revogação, não retroage. Se for anulação, retroage. Então, a anulação de um ato administrativo ocorre, né, quando se conhece, né, esse ato ilegítimo, ou seja, esse vício, né, ilegal. E quanto a um ato, e quando um ato, na verdade, ele é anulado, os efeitos dessa anulação, eles retroagem ao momento em que ele foi praticado, ou seja, o ato ele é considerado inválido desde o seu início. E esse princípio, como a gente viu aqui, ele é conhecido como ex tu nunc, tá? Então, essa questão aqui, ela está corretíssima. Questão 7. Olha só, a administração pública direta, olha só, direta, ela inclui as autarquias, as fundações públicas e as empresas públicas. A gente já viu, tá? A gente já está cansado de ver, eu acho que você também, que a gente tem a administração direta e a gente tem a administração indireta, tá? A administração direta é composta pela União, pelo Estado, pelo DF e pelos municípios. Tá? Ou seja, todos os órgãos, tá? Secretarias, entidades, enfim, do Estado, da União, do DF, do município, eles fazem parte da administração direta. E quem é da indireta? Da indireta a gente tem as autarquias, a gente tem as fundações públicas, a gente tem as empresas públicas e a gente tem a sociedade, tá? Sociedade de economia e economia, eita, ficou feio, de economia mista. Então, quando a questão traz que as autarquias, as fundações públicas e as empresas públicas, elas fazem parte da administração direta, ela deixa essa alternativa errada, tá? Isso aqui tá errado, eles fazem parte da administração indireta, perfeito? Questãozinha fácil essa. Vamos lá, questãozinha número 8, olha só. Determinado delegado de polícia que está investigando um crime cometido no interior de uma empresa estadual com personalidade jurídica de direito privado e capital integralmente público, determinou a um agente de polícia a realização de uma diligência. Olha só,
ele guarda essas informações. Ele determinou, tá? Quem que determinou? O delegado. Ele determinou um agente de polícia a realização de uma diligência, tá? O qual não foi cumprida, olha só. Ele não cumpriu, o agente, ele não cumpriu, tá? Porque o agente alegou que a ordem não tinha respaldo legal, tá? Ao tomar, né, ciência do cumprimento da ordem, o chefe aplicou, né, uma penalidade de suspensão de 30 dias, tá? Ou seja, o delegado não gostou dele não ter feito, né, dele não ter ido fazer essa diligência e, né, aplicou uma suspensão nele de 30 dias. E resignado, né, o agente ajuizou um mandato de segurança contra o ato sancionador, ou seja, ele meteu-lhe um mandato de segurança ali, né, para suspender para tirar essa suspensão dos 30 dias dele, porque, né, ele achou que o delegado fez isso de má fé, enfim, porque não era, ele achou que não era competência dele, né, fazer aquela diligência que foi lhe ordenado a ser feito. Então vamos lá. O que a questão ela quer saber? Ela quer saber se a ordem conferida ao agente pelo delegado configura, tá, o exercício do poder disciplinar. Ou seja, né, ele quer saber aqui se a ordem, né, que o delegado deu ao agente configura, né, um exercício do poder disciplinar. De antemão, tá errado. Por que tá errado? Vamos entender isso aqui. Olha só o que aconteceu aqui. Ele está falando da ordem conferida, guarda isso aqui, tá? Não é da sanção que o delegado aplicou no agente, não. É da ordem que ele mandou o agente fazer, tá? A ordem que ele mandou o agente fazer, ele está dizendo aqui que configura o exercício do poder disciplinar. Não configura o exercício do poder disciplinar. Isso se configura o poder hierárquico, tá? Por que o poder hierárquico? Vamos por parte. Vamos primeiro entender o que é o poder disciplinar. O poder disciplinar, né, é o poder que a administração pública ele exerce sobre os seus servidores, para punir eles, né, para punir as suas condutas irregulares, como no caso da aplicação, né, das penalidades por cumprimento das normas ou ordens. Porém, né, no caso específico que a gente está analisando aqui, o ato do delegado de polícia, né, ao determinar uma diligência ao seu agente, não configura esse poder disciplinar. Ele configura, tá, essa ordem dada pelo delegado, ela é uma ordem de serviço, ou seja, que é uma atribuição do exercício da função administrativa para a execução dessas atividades de investigação e diligência no âmbito, né, da polícia. E essa ordem está ligada diretamente não ao poder disciplinar, mas sim ao poder hierárquico, tá? Opa, deixa eu só ajeitar aqui. Tá muito forte. Isso aqui está diretamente ligado com o poder, tá, hierárquico. Hierárquico. Perfeito? Então não é o poder disciplinar, é o poder hierárquico. Porque o poder hierárquico ele envolve, tá, a direção e a supervisão das atividades dos subordinados dentro de uma estrutura administrativa. E o agente, ele é subordinado ao delegado, tá? Então a ordem dada pelo delegado foi dentro do poder hierárquico e não do poder disciplinar. Ed, aonde que se encaixa o poder disciplinar? O poder disciplinar ele se encaixou aqui, ó. Quando depois, né, quando depois que o agente se recusou a fazer essa determinada diligência, o que foi que o delegado fez? Ele foi lá e atuou com o exercício do poder disciplinar, que foi o quê? Dando-lhe uma suspensão, ó, de 30 dias. Então, aqui sim foi aplicado o poder disciplinar, mas a primeira ordem dada pelo delegado, ela não foi do poder disciplinar, ela veio emanada do poder hierárquico, tá? Então, a questão se torna errada, por quê? Porque ele veio dizer aqui, tá? Da ordem dada ao agente, ou seja, aquela ordem que era para ele cumprir, tá? A sua diligência, e ele não quis cumprir, perfeito? Então, eu acho que deu para você entender aqui a diferença entre o poder hierárquico e o poder disciplinar. Show? Questãozinha errada, e vamos caminhando para a próxima. Questão 9, olha só. O próximo item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, acerca dos atos administrativos. Vamos lá. Em um único ato administrativo, foram concedidas férias. Vamos guardando aqui as informações para a gente não se perder. Olha só. Foram concedidas férias e foram concedidas também, tá?
e uma licença a um servidor público da Secretaria do Estado de Economia do Distrito Federal. Na semana seguinte, publicou-se um ato que ratificava, olha só, ratificava as férias, ou seja, confirmava as férias do servidor e, de antemão, retificava-lhe a licença, tá? Ou seja, ele não tinha mais direito a essa licença, estava sendo retificada essa licença, concedida, tá? Por ter sido constatado que ele não fazia jus a essa licença. Nessa situação, realizou-se, olha só, realizou-se o quê? A convalidação do ato administrativo por meio de reforma. Então, primeiro vamos entender aqui o que é isso. Olha só, existe, tá, 3 formas de convalidação de um ato administrativo. E que 3 formas são essas? A gente tem a convalidação, a gente tem essas 3 formas, que é a ratificação, tá? A gente tem a ratificação, a gente tem a conversão, conversão, e a gente tem a reforma. Ed, o que é a ratificação? A ratificação é a mesma autoridade que ela digitou o ato anterior, que foi o que aconteceu aqui, ó. Ela mesma digitou esse ato aqui, tá? Que foi o quê? Que foi as férias e a licença, tá? Ela editou o ato anterior. A depender da legislação específica, ela poderá, ou seja, corrigir vícios sanáveis nos elementos de competência. Ou seja, o que foi que aconteceu? Ela ratificou isso aqui, tá? Ela não ratificou isso aqui não, perdão, só um minuto. Ela ratificou isso aqui, ó, que foi as férias, né? Qual foi o primeiro ato? Foi dar as férias e a licença. Esse aqui foi o primeiro ato. Beleza, depois ela veio e ela ratificou, com uma forma de convalidação aqui, que ela ratificou as férias, ou seja, ela confirmou. Aqui está a ratificação. Mas ela também veio aqui, ó, e retificou, ou seja, ela refez de outra forma, tá? Ela retirou aquele primeiro ato que ela teve aqui, ó. Ela ratificou o primeiro, que foi as férias, e depois ela retificou o segundo, tá? Que foi a licença. E ela fez isso por meio de quê? Pela convalidação de um ato administrativo por meio de reforma. Que a reforma, ela traz justamente isso. A reforma, a autoridade, ela retira parte invalidada. Ou seja, ela mantém uma parte, tá, válida, e ela edita o outro ato, ela, como se ela anulasse parcialmente metade do ato e deixasse o outro ato valendo, que foi o que aconteceu aqui. Ela fez o quê? Ela ratificou e deixou as férias valendo, e ela veio aqui e retirou a licença por meio de reforma, tá? Porque ela achou dentro da legislação que isso aqui ele não fazia jus a essa licença. Então essa questão aqui, ela está correta, porque ele utilizou a convalidação por meio da reforma, tá? Para retificar a licença, que ele não fazia jus, e ele usou também a ratificação, tá? Para, né, dar certeza aí de que ele teria direito, para confirmar, né, que ele teria direito a essas férias. Ficou faltando a conversão. O que é a conversão? A conversão, tá? A autoridade, ela retira parte inválida do ato e insere parte válida, ficando o ato com a parte válida original e a outra colocada posterior. Só que aqui não foi por meio de conversão, porque ele não colocou nada, ele só retirou. Então, se ele só retirou, ele fez o quê? Ele fez a reforma, perfeito? Então, por isso, esse gabarito, ele encontra-se correto. Show? Deu para entender? Eu espero que você tenha compreendido. Vamos caminhando aqui, ó. Questão 10. Olha só. Julgue o item a seguir em relação aos poderes administrativos. Embora o poder de polícia, olha só, ele quer saber a respeito do poder de polícia da administração, ela seja coercitivo, tá? O uso da força para o cumprimento dos seus atos demanda de decisão judicial. Isso tá correto? Tem que ter ação judicial? Não, amigo, isso não tá correto. Isso aqui tá errado, tá? Por que tá errado? Olha só, o poder de polícia, tá, na administração pública, ela é uma prerrogativa de restringir ou condicionar direitos individuais para proteger o interesse público, o interesse coletivo. Ou seja, a ordem pública, os outros bens jurídicos relativos, sempre nos limites da lei. E esse poder, ele é sim coercitivo, tá? Que nem diz aqui a questão. Ele é coercitivo, ou seja, ele permite que a administração
ela vem a exigir o cumprimento das suas determinações, inclusive, tá? Inclusive com o uso da força, tá? Para tal, desde que, lógico, fique dentro da legalidade e dentro da proporcionalidade, tá? Porém, esse uso da força, ele nem sempre, ele depende dessa ação judicial, ele nem sempre depende dessa decisão judicial, tá? Por quê? Porque a administração, ela pode agir diretamente, sem essa autorização judicial, quando ela vai exercer o seu poder de polícia em situações que exijam ações imediatas, ou seja, que estão previstos em lei. Ou seja, por exemplo, você não vai sempre ter que estar dependendo de uma decisão judicial. Um exemplo, por exemplo, vamos lá, você vai recolher um bem ou um veículo que ficou abandonado em via pública. Você vai, né, com o seu poder de polícia lá, para retirar esse veículo abandonado lá na via pública. Você vai esperar uma decisão judicial para poder fazer isso? Não, você vai utilizar da sua força, do seu poder coercitivo, tá? E retirar esse veículo de lá, né, sem necessitar dessa decisão judicial. Ou seja, a questão ela vem dizendo aqui que para isso você precisa, né, desse cumprimento, você demanda dessa decisão judicial. E não, você nem sempre demanda dessa ação judicial, perfeito? Dessa decisão judicial. Então, por isso esse gabarito ele encontra-se errado. Show? Questão 11. Olha só. O poder de polícia tem origem em um vínculo geral entre os indivíduos e a administração pública. Isso aqui está correto, tá? Por quê? Porque o poder de polícia, olha só. Deixa eu só marcar aqui para não esquecer. Isso aqui está correto. Por quê? Porque o poder de polícia ele decorre de um vínculo geral entre os indivíduos e a administração pública, tá? Porque ele é exercido sobre todas as pessoas que se encontram, tá, no território sobre a jurisdição do Estado. E esse vínculo não é particular ou contratual, mas ele decorre do princípio da supremacia, tá, do interesse público sobre o privado, que fundamenta, né, o exercício do poder de polícia. Então, quando ele vem dizendo aqui que o poder de polícia ele tem essa origem, tá? De vínculo geral entre o indivíduo e a administração pública, ele deixa a alternativa correta, perfeito? Tem esse vínculo. Todos os indivíduos, independentemente da vontade expressa, tá, ou relação específica com a administração, eles estão sujeitos a esse poder de polícia, que regulamenta as atividades privadas, os direitos, as liberdades em prol do interesse público, sempre em prol do interesse público, tá? Como a ordem pública, saúde, segurança, meio ambiente e entre outros, perfeito? Então essa questão aqui, ela tá correta. E a gente vem chegando aqui nessa última questão, blocozinho rápido, tá? Ligeiro, só pra gente ir aquecendo os motores aqui para o futuro. E vamos lá, olha só. Acerca dos poderes administrativos, julgue o item subsequente. Em decorrência do poder hierárquico, olha só, a gente já viu lá atrás sobre o poder hierárquico, né? Aquela questão que teve lá com o delegado e o seu agente. É lícita a avocação por órgão superior em caráter ordinário e por tempo indeterminado de competência atribuída ao órgão hierárquico inferior. Ed, não entendi, foi nada. Tá errado, tá? Isso aqui tá errado. Por que você não entendeu nada? Vamos lá. Tem que ler com atenção. Olha só. O poder hierárquico, ele permite, tá, que os superiores dentro da administração pública, eles organizem, fiscalizem e orientem as atividades dos subordinados. Ele confere, entre outras prerrogativas, o direito a avocar, tá? Que nem ele vem trazendo aqui, ó. É lícita a avocação por órgão superior. Perfeito, tá? Avocação por órgão superior, por órgãos ou por agentes subordinados também. No entanto, a avocação de competência, tá? Ela deve obedecer algumas condições específicas. E que condições são essas? A gente tem a de caráter excepcional, tá? Que é o quê? Que a avocação ela não pode ser realizada de forma ordinária. Então ele vem dizendo aqui, ó, que em caráter ordinário e por tempo determinado. Não, é por caráter, tá? Não ordinário, tá? Então olha só, essa questão aqui, ela já deixa errado por isso. E ela também traz outro erro, que é o quê? Ela deve ocorrer por tempo indeterminado. Aqui a gente tem o caráter temporário. O caráter temporário ele traz o quê? Que a avocação ela não pode ser por tempo indeterminado. O caráter temporário ela é uma garantia contra abuso e desvio de finalidade. Ou seja, isso aqui tem que ser por tempo determinado, tá? E não por tempo indeterminado.
Então ela traz dois erros aqui, porque é de caráter não ordinário, tá? E é por tempo determinado e não indeterminado. Show? Então por isso essa questão ela tá errada. E aqui a gente finaliza mais um bloco, tá? Dessa vez aqui direito administrativo. E provavelmente a gente vem com mais aí, a gente vem com outros projetos, a gente tá começando a meter o louco, tá? Na verdade, o seu amigo aqui já meteu o louco faz tempo. Estamos vivendo à base de café, água e muita força de vontade. E provavelmente vai vir muito mais vídeos aí. Show? Vai acompanhando, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você tá gostando, se você não tá. Enfim, vai interagindo aí, vai me passando feedback do que você quer mais. Show? Tamo junto e até a próxima.